Eu vim aqui falar de paz, que é o que devemos cultivar. Eu vim falar do respeito, que é algo que não pode faltar. Falar da tolerância, que é um bom exercício para se buscar. Não há espaço para a violência aqui e em qualquer lugar. A violência não pertence a uma única cultura ou classe social. Não tem relação com classe econômica, é comportamental. Está presente na sala de aula, mesmo em ambiente virtual. Nada justifica o uso da violência. Isso não é mesmo natural. Na sala de aula podem ocorrer 3 tipos diferentes de violência. Para a violência do professor contra o aluno, é preciso tomar consciência. Para a violência do aluno contra o professor, é preciso agir com sapiência. E para a violência entre alunos, o diálogo é a chave de toda existência. A sala de aula é um lugar onde passamos um tempo considerável. Muita coisa que acontece nessa etapa escolar é tida como impagável. Pode ser lembrada durante toda a vida. Por isso, pode ser irrecuperável. Exercitar o respeito, tolerância e compreensão sobre o outro é incomparável. A responsabilidade de cultura de paz é nossa. Temos que exercitar. É da escola, aluno e de toda a família para não dar o que falar. Devemos ficar vigilantes e, se acontecer, buscar sempre nos apoiar. É por mim, por você, pelo outro. Qualquer pessoa que precisar. Olá, tudo bem? Eu sou Igor, sou psicólogo, sou psicoterapeuta e venho falar com você um pouquinho sobre paz. Para falar sobre paz, é importante entender que nós, como seres humanos, somos seres de relação. A gente consegue viver debaixo da água, a gente consegue viver no espaço sideral, a gente consegue viver em desertos e florestas, mas a gente não consegue viver, nem sobreviver, sem outros seres humanos. Então me parece que algo que define a nossa humanidade, dentre tantas coisas, é a relação. Somos seres de relação, porque muita coisa na nossa vida, de conquistas, de conflitos, acontecem por meio das relações. Você já percebeu isso? A gente carrega muita coisa advinda da relação. A paz, portanto, pode ser entendida como uma relação, mas não qualquer relação, uma relação positiva entre as partes. A paz é uma relação onde o seu fundamento, a sua condição primordial, primaz, é o respeito. Fica posto, assim, que existe uma relação destrutiva entre o ser humano e outro ser humano, entre o ser humano e a natureza, que nós chamamos de violência. Essa relação opressora, essa relação em que não há o respeito. Mas esse respeito que nós falamos de uma relação pacífica entre partes, ou seja, entre pessoas, né, entre pessoas e o mundo, entre a pessoa e ela mesma, né, se baseia na equidade, se baseia na capacidade de enxergar o outro como digno, na sua dignidade, esse outro como capaz de potência, esse outro como tendo necessidades e tendo a capacidade de supri-las, e se não tem, eu preciso ajudá-lo. Então, a paz ela pode ser vista como qualquer ausência de violência. E aqui eu queria abrir um adendo, né? Violência é a opressão, é a desigualdade, violência é a exploração, violência é não enxergar o outro, é a não empatia. Mas o conflito, a discordância existem entre seres humanos. Então, pode haver paz em meio à discordância, pode haver paz na divergência de opiniões, pode haver paz dentro, né, de um limite ético. O que acontece é que a paz é a negação ou redução
da violência, de todo tipo de violência. A gente sabe que a violência ela é múltipla. Não é como se pensa no senso comum ou se pensava outrora. Somente a violência física direta, a agressão física direta. Existe a violência psicológica, por exemplo, a violência indireta, que às vezes é tão mais letal, tão mais prejudicial do que a violência direta. Existe a violência cultural, né, que perpassa ideias culturais, né, em torno de algo. E existe a violência estrutural. Hoje nós falamos, por exemplo, de racismo estrutural. Então é preciso entender a paz como relação, essa relação positiva, que visa a dignidade do outro, que visa o respeito, essa relação que visa sanar a desigualdade e a violência. É isso aí. Obrigado.